Vale a frena. Olá, está começando o programa Em Discussão Especial. Na pauta de hoje vamos falar sobre os vários programas que o CIE, o Centro de Integração Empresa-Escola, disponibiliza aos jovens estudantes brasileiros. Estamos falando de formação integral, ingresso no mercado de trabalho, treinamentos e programas de estágio e aprendizagem. Para contar tudo para a gente, nós convidamos aqui o Marcelo Galo, ele que é Superintendente Nacional de Operações do CIE. Seja muito bem-vindo aqui, Marcelo. Obrigado, Silvia. Bom, a gente estava conversando aqui antes do programa começar, estava perguntando algumas coisas, que eu já tive lá em uma das sedes do CIE, uma que fica inclusive aqui pertinho da gente, aqui no Itaim, né? Isso. E estava curiosa aqui em saber quanto tempo que existe o CIE e se sempre foi assim desde o início, trabalhando com parceria pública. Aí você me falou, não. É maior essa amplitude, né? Isso. Fala um pouquinho pra gente. Silvio, o CIE completou 55 anos neste ano, né? Nossa. De atividades. É uma entidade sem fins lucrativos, reconhecida como de assistência social pelo Ministério da Cidadania e tem como seu objetivo maior a inserção e a capacitação do jovem para o mercado de trabalho. Está presente em todo o país e mensalmente insere em torno de 25 a 30 mil jovens no mercado de trabalho todos os meses. Brasil, nível Brasil. Entre empresas privadas e órgãos da administração pública. Por que essa preocupação com o jovem? Porque eu estava até comentando aqui com o Marcelo, na minha época, eu ia pensar em começar a fazer um estágio na vida lá na faculdade. E mesmo assim o estágio não era remunerado, não tinha essa ajuda, os benefícios, vale transporte, ou vale refeição, enfim. E o que eu aprendi era servir café. Certo. Como a maioria, poderia ser quem fazia administração, quem fazia jornalismo, quem fazia, entra lá na empresa e vê lá o que faz. Não se sabia direito o que fazer com o estudante, né, com o aprendiz, com quem estava ali. Foi essa a intenção do CIE desde o início? É colocar mesmo no mercado de trabalho? Preparar? Na verdade, assim, o CIE nasceu porque foi percebido na época pelos fundadores, né? Entre eles o professor Palmieri, que foi o principal idealizador, era um professor também. Ele já percebia uma distância entre o mundo das empresas e o mundo acadêmico. Essa distância, né, ainda permanece nos dias de hoje. Então, ele notou essa necessidade de ter um órgão, uma entidade, melhor dizendo, que facilitasse essa ponte, fizesse essa ponte. Na época, em 64, quando o CIE foi fundado, não existia nem a lei do estágio ainda. Nem tinha isso. Não. Que é o que eu te falei. Não tinha benefício, não tinha tempo exatamente. Vai lá e passa um tempo. Vai lá e passa um tempo. Existiam alguns regulamentos assim esparsos, alguma coisa em alguns ministérios, mas não uma lei federal. Então o movimento do CIE foi, digamos assim, o propulsor da criação da primeira lei, que foi em 77. 13 anos depois se instituiu a lei, que depois veio um decreto em 82 que regulamentou. E hoje já é uma outra lei, uma lei bem mais moderna, de 2008, com um pouco mais de 10 anos, né? E que hoje está bem jovem, e que hoje ela coloca para os jovens uma série de benefícios que até então não existiam. E a gente percebe também que as empresas e muitos órgãos da administração pública percebem no estágio, na verdade, uma ótima oportunidade de formar quadros. Então esse estágio do cafezinho, de tirar cópias, isso ficou para trás, graças a Deus. Graças a Deus ficou para trás, verdade. E hoje a gente prepara cada vez mais essa moçada. Sem dúvida. Para já chegar no mercado ou permanecer nele, né? E os jovens hoje são mais críticos também, Silvia. Eles não aceitam essa situação. Tempo, né? Não, eles querem aprender, muitos estágios são remunerados e eles querem ter oportunidade de crescer naquela organização. Se eles não percebem isso, eles rapidamente saem do estágio. Duas perguntas. O que é a lei da aprendizagem e o que é o programa Aprendiz Legal? Tá. Não estamos falando da mesma coisa. Não estamos. Coisas distintas. Coisas distintas. A aprendizagem é uma forma de contratação com carteira assinada, diferente do estágio, que o estágio não tem o vínculo empregatício, a aprendizagem tem o vínculo empregatício, e é um contrato de trabalho por prazo determinado de natureza especial. Por que natureza especial? Dá um exemplo. Porque esse contrato de trabalho pressupõe que esse jovem vai estar vinculado a uma entidade de capacitação durante a vigência desse contrato, que pode ser até de 2 anos. Então, a ideia da aprendizagem é atender principalmente o jovem do ensino fundamental, do ensino médio, ou aquele jovem que terminou o ensino médio e não consegue acessar a faculdade, ele famoso nem, não está estudando, não está trabalhando. E a aprendizagem vai
trazer uma qualificação profissional de nível básico, conforme determina a lei, para que ele tenha mais condições de, ao final desse programa, ou continuar naquela empresa, ou ser aproveitado por outras empresas. É um programa que tem idade mínima de 14 anos e máxima de 24. Inclusive, a aprendizagem, Silvia, é a única condição prevista na Constituição Federal onde o jovem menor de 16 pode trabalhar. Pode trabalhar, porque senão qualquer outro trabalho de um jovem menor de 16 anos que não seja aprendizagem é considerado trabalho infantil. Olha só. E nessa lei da aprendizagem, qual são as opções que a gente tem de mercado aí? Qualquer empresa pode absorver um jovem ou não? Vocês têm assim, não qualquer empresa pode absorver um jovem. Existem algumas empresas, no caso da aprendizagem, que têm uma cota, então ela tem obrigatoriamente que contratar. São as empresas, médias e grandes empresas, né, a partir de determinado número de funcionários, elas já devem ter pelo menos 5% do seu quadro daquelas funções que não exigem formação superior, que pode ser aprendizes. Do que o quê? Essas... por exemplo, você tem uma empresa, vamos supor que você tem uma empresa com 100 funcionários, né? E lá você tem o contador da empresa, ele é um profissional formado em ciências contábeis, supondo que aquele contador seja funcionário. Tem a diretoria, esses não entram para o cálculo da cota. O técnico de segurança do trabalho, por exemplo. Vamos supor que você somou essas funções, sobraram 80 pessoas. 80 pessoas, aplica-se uma cota de 5%, que é a cota mínima. Tá. E você deve contratar 4 aprendizes. 15%. 15%. Mas senão as empresas também só vão contratar mão de obra mais jovem, mais barata. Se a empresa contratar 5%, ela já está cumprindo a lei. Já está ok. Tem algum benefício para essas empresas? Tem. No caso da aprendizagem, a redução do fundo de garantia. Em vez de 8%, o empresário recolhe 2%. Olha. Não tem aviso prévio ao final do contrato, porque é um contrato de trabalho por prazo determinado, e também não tem aquela multa sobre o saldo do fundo de garantia, né, que é de 40%, essa multa não existe também. Ela fica isenta. Então são esses benefícios. O aprendiz recebe pelo menos o salário mínimo hora, que é o piso que a lei estabelece, mas a empresa pode conceder outra remuneração, desde que seja maior, e benefícios também a critério da empresa, sendo que o vale transporte é obrigatório, e ela pode ofertar outros benefícios de acordo com a sua política. Vale-refeição, plano de saúde, cesta básica, e depende do plano, né, da empresa. Aprendiz Legal. Programa Aprendiz Legal. Do que a gente está falando? O programa Aprendiz Legal é uma parceria do CIE com a Fundação Roberto Marinho. O CIE implanta esse programa. Então a Fundação Roberto Marinho constrói o conteúdo para nós, o conteúdo pedagógico, e o CIE implanta o programa. É o CIE que ministra todas as aulas, que ministra todos os encontros. Hoje nós temos mais de 800 salas no Brasil, né, de aula, né, salas de encontros desses aprendizes. Temos praticamente 1.000 instrutores trabalhando, né, nessas salas. São todos funcionários do CIE, contratados. E ficam no CIE? Ficam no CIE, em mais de 260 polos de capacitação que nós temos por vários estados brasileiros. Basicamente, você fala que é um programa pedagógico. O que é que por exemplo, qual é a minha dúvida? Ele isenta as horas-aula da escola? Não, ele complementa? Não, ele é completamente à parte do programa? A gente está falando de profissionalização, aqui está falando de... Ele é à parte. Mas há uma questão muito interessante na aprendizagem, que ela combate a evasão escolar. Por quê? Se ele estiver ainda no ensino regular, não tiver completado o ensino fundamental ou o ensino médio, ele obrigatoriamente deve estar estudando, para que ele possa ser contratado como aprendiz. E enquanto aprendiz, ele não pode perder o ano letivo na escola regular por faltas. Se ele perder, também ele perde o programa de aprendizagem. Então, a aprendizagem é uma política que fortalece tanto o combate ao trabalho infantil, quanto a evasão escolar. Você sabe, Silvia, que no Brasil a gente tem um gargalo, é um funil, né? Você tem uma ideia, o Brasil chegou na universalização do ensino, né? Então, o ensino fundamental hoje, você tem uma média aí das crianças até a 5ª série aí, por volta de 98% de matrículas. Quando você vai para os anos finais e chega no ensino médio, isso já cai para 68%, 66%. E esses jovens com certeza não estão no mercado de trabalho. Estão aí. E desses que ingressam no ensino médio, aproximadamente 40% não concluem o ensino médio, ficam pelo caminho. Então a aprendizagem, ela vem no sentido de resgatar essa questão da evasão escolar, diminuir a evasão escolar. Como é que é essa metodologia do programa Aprendiz Legal? O que acontece assim? Eu vou lá, eu sou a Silvia, eu estou com 16 anos aqui, Marcelo, quero me matricular aqui
né, ingressar no Aprendiz Legal, o que é que eu vou aprender? Como é que vai ser a dinâmica do meu dia a dia, tem da semana? Tem 2 pilares, né? Então vamos lá. Você tem uma média de 30% de encontros teóricos e 70% do tempo você está na empresa. Então, você tem uma atividade teórica na entidade, como o CIE, e existem outras entidades no Brasil também que fazem isso, e você tem 70% do tempo lá com a empresa, onde ele vai desempenhar atividades práticas. Então, por exemplo, a gente tem um programa que é voltado ao comércio e varejo. Então, ele vai trabalhar em redes varejistas mais variadas, e lá ele vai aprender o trabalho de reposição de estoque, reposição de gôndola, controle de mercadorias, um atendimento ao cliente, quer dizer, ele faz todo um trabalho que está relacionado ao comércio e varejo. Então ele começa a se profissionalizar. E aí, nesses 30% que ele fica lá conosco, do tempo, a gente vai trabalhar também em 2 grandes frentes, né? Uma são as competências socioemocionais. Então, a gente vai trabalhar a questão do trabalho de equipe, a comunicação, a resolução de problemas. Liderança ou não. Liderança, enfim, comunicação, que é fundamental em qualquer profissão. Então, a gente vai trabalhar essas competências socioemocionais, que hoje são conhecidas como soft skills, né? Mas fortemente no começo, principalmente. Também a informática, logo no começo do programa, porque qualquer empresa utiliza. Exatamente. Né? E durante o programa, né, nesse contrato que pode durar até 2 anos, a gente vai entrando no módulo específico. Então, por exemplo, se a gente está falando de comércio e varejo, ele vai ter conteúdo relacionado ao marketing, ao atendimento ao cliente, a controles de estoque, como é que funcionam. Se a gente vai falar da área bancária, aí tem toda uma metodologia, matemática financeira, etc., voltado para a área bancária. E tem outros, nós temos do agronegócio agora, para fixar o jovem no campo. Então, nós temos um programa do agronegócio voltado para as usinas de açúcar e álcool. Eu ia falar que é muito importante. A gente fala muito de indústrias, fala muito de comércio, a gente está falando de grandes capitais. Exato. Mas, por exemplo, só o estado de São Paulo são 645 municípios, boa parte deles movido aí pelo agronegócio, pela agroindústria. E eu fico pensando como é que o CIE se posiciona para colocar, para não tirar esse jovem da cidade dele, da região dele, né? Inseri-lo ali no mercado. Então, também com agronegócio e agroindústria. Também com agronegócio. Nós lançamos esse programa esse ano e é um sucesso. É um programa novo, né? Recém-nascido, entre aspas, aí no CIE, mas já estamos chegando aí perto de 1.000 aprendizes no agronegócio, tanto para as fazendas, né? Para os produtores rurais, como também para a indústria da carne, dos frigoríficos, né? Também tem um programa voltado para eles. E é um programa que realmente forma mão de obra para essa necessidade de uma economia, né? Onde o PIB do agronegócio cada vez é mais relevante, né? No Brasil, né? Onde está realmente o giro do dinheiro, onde está tudo. Exato. Por que é interessante adotar o programa Aprendiz Legal? Por quê? Olha, mais do que ser Por tudo isso que você já me falou, mas por que ainda a gente precisa chamar atenção para isso? Mais do que ser uma cota, né, a aprendizagem é uma oportunidade para a empresa formar esse jovem que está lá na ponta, na base, geralmente, muitas vezes em contato com o cliente. Então, é uma forma de permear a empresa também. Eu parei para pensar nisso. Porque, veja, imagina assim, você tem, por exemplo... Ele é o elo do contato com o cliente. Ele é o elo do contato. Nós temos um programa, por exemplo, voltado para a área de alimentação. Nós formamos tanto o auxiliar de cozinha, quanto o atendente de lanchonete, quanto o auxiliar de garçom. Então, veja, um atendente de lanchonete, uma grande rede, por exemplo, dessas que a gente sabe, de fast food. Ele é o contato com o cliente. Então, a percepção de qualidade do cliente depende muito da qualidade que esse jovem vai dar ao atendimento. Exatamente. Então, quando você trabalha esse jovem, você está trabalhando aquele que tem um elo com o seu cliente. Você está promovendo com uma facilidade maior alguém que vai se adaptar à sua filosofia empresarial. Porque quando você traz um profissional com bastante experiência, é claro, ele tem outro foco, tudo, mas ele também vem com as suas opiniões, seus vícios, né, digamos assim, profissionais, positivos e negativos. O jovem não, ele é uma página em branco. Está muito mais fácil de você prepará-lo para o mercado de trabalho. Esse contrato entre o jovem e a empresa, estou falando do jovem aprendiz aí, entre o jovem e a empresa, ele só dura ao longo do seu estudo ou ele depois pode postergar não, pode ir além, pode ter um aumento aí depois que ele termina os estudos? No caso da aprendizagem, hoje o programa tem no máximo 2 anos. É 2 anos. São 2 anos. 2 anos e acabou. Isso. Tem um projeto de lei, tem alguns projetos de lei sendo discutidos no Congresso Nacional,
que prevêem que esse programa possa chegar até 3 anos, mas ainda isso é em caráter de projeto. E como é que é a seleção que vocês ou as empresas fazem ali na hora de falar, vamos pegar esse jovem aqui, esse jovem, e indicar para aquela empresa ali? Como é que é isso? A aprendizagem, ela tem a prioridade do público mais vulnerável, né? Então, é aquele público da escola pública, o jovem da periferia. Exato. Com renda mais baixa. Com renda mais baixa, exato. Nós encaminhamos, né, uma média de 5 jovens para cada vaga que é aberta por empresas e organizações parceiras do CIE. Tanto faz meninos ou meninas? Tanto faz. Tá. E lá na empresa, a empresa geralmente faz uma entrevista, pede para fazer uma redação, algum tipo de seleção, ali, né? E aí esse jovem, um desses jovens, né, é aprovado para aquela vaga, às vezes mais de um, depende da empresa. E aí ele é contratado, como eu falei, né, com anotação na CLT, na carteira, desculpe, e matriculado ao mesmo tempo num programa de aprendizagem que vai ser vinculado à atividade que ele vai fazer naquela empresa. Quais são os deveres e obrigações desse empregador? Do aprendiz, o empregador do aprendiz. Isso, do aprendiz. Tá. Bom, ele deve assinar a carteira de trabalho desse jovem. O piso, né, que é o mínimo estabelecido pela lei, é o salário mínimo hora. Teria assinado. Recolher os encargos, né, o FGTS é de 2%, como eu já falei, a cota patronal do INSS, e observar a questão da atividade. A atividade dele deve ser compatível com aquele curso que ele está fazendo lá na entidade de qualificação. E deve ter alguém que supervisione esse jovem, é um jovem em formação, ele não pode estar ali totalmente solto, né? Qual é o papel do CIE depois que esse jovem é encaminhado para a empresa? Primeiro, quantas empresas vocês têm aí no cadastro de vocês? Olha, empresas ativas hoje, assim, que tem pelo menos um estagiário ou um aprendiz, 35 mil. 35 mil empresas. Empresas e órgãos públicos. Entre órgãos públicos e privados. Empresas privadas. Qual é o papel do CIE depois que já pegou esse jovem, recebeu esse jovem do mercado, fez todo o passo a passo ali com ele e começa o preparo e começa a disponibilizar para as empresas. Qual é o papel depois do CIE nisso? No caso da aprendizagem, o CIE é a entidade de qualificação. Então, 1 ou 2 vezes por semana, de acordo com a semana, ele vai até o CIE, vai para uma dessas 800 salas de aula que nós temos. Lá ele vai encontrar um instrutor, que é o instrutor dele, e vai receber toda a capacitação teórica, desde aquelas competências socioemocionais, as capacitações específicas, os cursos de informática. Além disso, também o CIE também disponibiliza o serviço de assistência social, né, o serviço social, quando surge alguma situação quando o instrutor percebe, por exemplo, que a gente trabalha com uma população muito grande, né? Hoje o CIE capacita aproximadamente 90 mil aprendizes no Brasil. Então, em alguns momentos, tem alguma situação que demanda um atendimento especializado do serviço social. Por exemplo, o instrutor percebe que esse jovem chegou um pouco embriagado no encontro, ou está faltando, ou a menina engravidou e está tendo um conflito familiar com os pais, por exemplo. Então, o instrutor tem essa visão, aciona o serviço social vai dar todo o acompanhamento necessário. Você falou em gravidez, agora me surgiu uma pergunta, tá? Chegando lá ao final do contrato de 2 anos, a menina pode engravidar, como é que faz a empresa? Porque numa empresa convencional, pelos moldes convencionais, ela não pode ser demitida. Isso. Então esse assunto já passaram por isso? Porque é latente, com certeza é latente esse assunto na sociedade. Já acontece. Esse assunto é um assunto ainda bastante polêmico. Tem, até onde eu tenho informação, ele não está pacificado na Justiça do Trabalho. Tá. Tem alguns juízes que entendem que não há a garantia do emprego pela questão de ser o formato que é. Exatamente. Programa, e tem outros que não, que entendem que sim, que há a garantia porque prevalece o interesse do nascituro, né, da criança que vem vindo aí. Então, ainda não está claro, pacificado, vai de um para outro. O que tem alguns auditores têm recomendado é que a empresa, por exemplo, se ela teve o bebê durante a vigência do contrato, que congele aquele contrato e quando ela volte, ela retome são 6 meses programa. Que faltavam. Isso, mas é caso a caso, depende também do entendimento da auditoria fiscal. Da empresa. O que a gente recomenda nesse caso é que, se possível, que a empresa continue com a jovem, né? Até porque, enquanto ela estiver afastada, ela está recebendo o salário maternidade, né? Então não há um custo direto para a empresa. O custo recai sobre a Previdência Social. Sim. Então a gente recomenda que a empresa permaneça com a jovem.
Na verdade, eu estava querendo saber um pouquinho, ampliar mais essa questão do CIE, que não fica só no programa Jovem Aprendiz, vocês vão além, né? Vamos. Para pessoas mais velhas, inclusive eu poderia estar participando do CIE se eu estivesse cursando, fazendo algum curso de faculdade, alguma coisa assim, né? Que são os estágios. São os estágios. São as mesmas, do mesmo jeito que se inicia para o Jovem Aprendiz, são os mesmos cursos, mesmo formato, como é que é isso? Não, o estágio ele é diferente. O estágio ele é voltado para o jovem a partir dos 16 anos, não tem faixa etária limite. Tem que estar na faculdade. Tem que estar na faculdade ou no ensino médio. Tá. Os dois permitem o estágio, os dois permitem. O estágio não tem vínculo empregatício, é um programa que também tem duração máxima de 2 anos, ou até ele concluir o curso. Que acontecer primeiro. Tá. E há um contrato de estágio, né, onde estão especificadas as obrigações das partes. Então tem a participação obrigatória da instituição de ensino, que no caso da aprendizagem não é obrigatória a participação. Né? Então, se a instituição de ensino é quem detém a autorização daquele estágio, é ela que determina se aquele estágio pode ou não acontecer. Entendi. Então, o aluno está matriculado num curso de nível médio ou superior, ele faz o seu cadastro, ele é encaminhado para uma vaga de estágio, é aprovado, por exemplo, e lá começa o seu estágio, onde as atividades serão compatíveis à formação acadêmica dele, onde ele deve ter um supervisor, que a cada 6 meses deve apresentar um relatório. Falar de evolução. Falando da evolução desse estagiário. Preferencialmente deve haver um rodízio de atividades para que ele tenha um aprendizado maior. E tem sido um programa estratégico em muitas organizações. Hoje... Aqui, por exemplo, na Assembleia Legislativa de São Paulo, Sim, tanto verdade. o programa Jovem Aprendiz quanto o de estágio. Sim. Eu sei porque meu filho participou. Verdade. Do estágio aqui através do CIE. Olha aí. Então, assim, esse programa, Silvia, ele acaba sendo para as empresas hoje, para muitas grandes empresas, órgãos da administração pública, uma forma de recrutar talentos e formar quadros para agora e para o futuro, principalmente. Para agora e para o futuro. Quais os cursos que vocês oferecem para essa formação, para esse tipo de formação do jovem que a gente tem aí para ingressar no mercado? São vários, né? São vários. Hoje nós temos... Informática, que tem que estar ali, né? Mais de 35 cursos gratuitos. Gratuitos. A gente chama de CIE Saber Virtual. O jovem fazendo o cadastro no CIE, que também é totalmente gratuito. O CIE é mantido pelas empresas, pelos órgãos públicos parceiros. Então, qualquer trabalho do CIE para o jovem sempre será gratuito. A gente até reforça isso, porque às vezes algumas pessoas mal intencionadas usam até o nome do CIE, dizendo, se você fizer um curso assim, aqui na minha escola, pagando uma mensalidade X, eu garanto que você vai conseguir uma vaga no CIE. Então, ressaltar isso. O trabalho do CIE para o estudante, para o jovem, sempre será gratuito. O CIE nunca cobra nada desse jovem. E o jovem se cadastra no nosso site, ele já tem acesso a vários cursos como informática, cursos relacionados às competências emocionais, trabalho de equipe, resolução de problemas. E variam o tempo. O tempo. Tem cursos desde cursos rápidos de 1 hora até cursos de 20 horas, depende do conteúdo. Tem matemática, português, redação, matemática financeira. Todos os cursos dão certificados. Tem tutoria, então ele pode tirar as dúvidas, né? Tem cursos, por exemplo, nós temos cursos em parceria com algumas entidades. Temos uma parceria, por exemplo, com o Banco Central. Nossa. Que ele faz um curso sobre finanças pessoais. Aliás, uma matéria que deveria estar nas salas de aula o tempo inteiro aqui do brasileiro, verdade, né? Que é para a gente saber lidar com o dinheiro. E aí todos os cursos dão direito a certificado. É muito interessante que muitas faculdades, por exemplo, aceitam esses cursos como atividade extra. Extra, que é aquela para complementar as horas-aula, né? Que exato. Marcelo, eu fico pensando, aí a pessoa vai lá, jovem aprendiz ou estagiário, se deu bem na empresa, gostou da empresa, a empresa gostou dela, quero continuar. Qual o índice de acolhimento desse estudante na profissão ali, que é acolhido pelas empresas? A gente tem um índice bom aí ou eles vão para o mercado e vai com Deus? Ótima pergunta. Nas empresas privadas, a gente considera só as empresas privadas nessa análise, por quê? Porque o órgão público dificilmente efetiva, né? Sim, porque tem todo o regimento, concurso e tal. Mas nas empresas privadas, hoje, o aproveitamento tem sido 50%. Metade dos jovens permanecem naquela empresa. Fica. Nossa, ótima. É uma ótima retenção. E mesmo aqueles que não ficam, não quer dizer que eu não fui bem no meu estágio. É que às vezes a empresa tem um quadro. Perfil. E também tem aquele jovem que não quer ficar.
Ele até gostou do estágio, tudo, mas ele tem aquela coisa de, eu quero ser um empreendedor. Quero viajar, quero primeiro, viajar, quero estudar pegar outra mais, empreitada. quero montar minha empresa. Hoje o jovem tem muito isso, né, de ser um empreendedor, né? Mas o estágio ele é muito rico, né, porque ele traz essa bagagem, né? Olha, super parabéns aí pela iniciativa, pelas informações. Quem quiser saber, tem o site do CIE, né? Tem. Que as pessoas entram. Qual é o site mesmo? É o cie.org.br. Ali tem todas as informações, Todas as super informações. fácil de navegar. Já Sim. entrei lá para dar uma olhada assim. O que tem parceria com prefeituras, com Isso. órgãos públicos. Qual é a empresa que a galera mais procura? Que Ah, a juventude mais quer? depende, Trabalhar você no sabe, Google? depende do... Trabalhar então, no Google? Quero o trabalhar pessoal no de Facebook. tecnologia procura muito essas empresas, né, da informática, né, da Google, Das mídias como sociais. você citou. Ainda. Já o pessoal, por exemplo, às vezes de administração, contábeis, procura também as empresas de auditoria, os bancos. Tem uns queridinhos da galera. O pessoal de marketing, o pessoal de publicidade, as grandes agências, né? Então, o direito, as grandes bancas, né, os grandes escritórios de advocacia. Você passou pelo CIE, não? Não. Não, também, né? Eu também não fui dessa época aí do CIE, não estava tão disseminado, não estava tão conhecido ali. Poderia ter sido diferente o início Poderia, eu acho que a oportunidade do estágio, ela também serve para despertar se você realmente está naquilo que você imagina. Exatamente. Ele desperta vocações, o estágio. Exatamente. Que às vezes só está muito na teoria na sala de aula, muita teoria, e ali você fala, é isso mesmo que eu quero ou não. Ou não. É isso nesse segmento. Isso. Ou não tem nada a ver. Vou mudar. Bem diferente outra área. do que eu imaginava para a área. Verdade. Marcelo, mais uma vez, parabéns aqui. Obrigada pelas suas informações. Parabéns pelo trabalho do CIE. Obrigado. Nosso parceiro aí, nosso e de tantas, eu falo nosso, falando em nome de Assembleia Legislativa de São Paulo, nosso e de tantas outras empresas aí, parabéns mesmo. E, moçada, vocês já sabem o endereço aí, o que precisar, né, começar a inserir no mercado de trabalho, já sabe por onde procurar. Obrigada, Marcelo. Obrigado a vocês. Bom, gente, este foi o programa Em Discussão Especial. Obrigada aí pela sua companhia e até nosso próximo encontro, hein? Tchau! Vale a pena. Eu tô passando assim.